Sejamos honestos sobre a maneira como a maioria de nós foi ensinada a lidar com as folhas de outono. Geralmente começa com um sábado em novembro. Você pega o ancinho, passa 3 ou 4 horas arrastando cada folha caída do gramado para um canto designado ou um cesto de arame. Você as amontoa com talvez 1,5 m de altura. Você se sente bem com isso. Você olha para aquela montanha de matéria orgânica e pensa que, na primavera, isso será terra vegetal gratuita para o jardim. Você deixa a neve cair sobre ela. Deixa as chuvas de inverno a encharcarem. Você confia no processo. Então chega abril, o solo descongela e você vai até aquele canto do quintal com uma pá, pronto para colher seu ouro negro. Você remove a camada superior de folhas cinzentas e secas. E o que você encontra embaixo? Encontra folhas molhadas. Elas não se transformaram em terra, não se decompuseram, apenas se comprimiram. Estão grudadas em camadas espessas e viscosas que se soltam como papelão molhado. Cheira um pouco azedo, talvez um pouco a mofo. É frio, é pesado e é absolutamente inútil para o seu plantio de primavera. Este é o momento em que a maioria das pessoas desiste. Você olha para aquela bagunça encharcada e pensa que fez algo errado. Talvez não tenha regado o suficiente. Talvez não tenha revirado o suficiente. Talvez você simplesmente não tenha o dedo verde para a compostagem. Você acaba ensacando tudo e colocando na calçada para a prefeitura levar, só para não ter mais que olhar para aquilo. Quero que saiba que você não falhou. As folhas não falharam. O modelo falhou. Temos essa ideia romântica de que a natureza cuida de si mesma. E isso é verdade. Eventualmente, se você deixar aquela pilha em paz por 3 ou 4 anos, o chão da floresta irá lentamente recuperá-la. Mas você não é uma floresta. Você é um jardineiro que precisa de fertilidade nesta estação. Não em 2029. O que você construiu não foi um sistema de compostagem. Você construiu um sistema de preservação. Pense no que acontece quando você pressiona as folhas e as satura com a chuva fria do inverno. Você expulsa todo o ar. Cria um ambiente anaeróbico frio. Nesse ambiente, a biologia trava. As bactérias que impulsionam a decomposição, aquelas que geram calor e consomem o material, não conseguem sobreviver sem ar. Então, em vez de apodrecer, as folhas ficam apenas lá. Elas conservam-se. Existem em um estado de animação suspensa. Você está confiando no método da pilha estática. É o conselho mais comum dado aos proprietários de casas e é a maneira menos eficaz de gerar solo. Ele depende da decomposição passiva, que é lenta, inconsistente e muitas vezes mal cheirosa. Para transformar esse carbono em terra, em um cronograma que nos interesse, dias e semanas, não anos, temos que parar de tratar a pilha como um lixão e começar a tratá-la como um motor biológico. Um motor não funciona apenas porque você colocou combustível no tanque. As folhas são apenas o combustível. Um motor precisa de uma faísca e de entrada de ar. Agora, sua pilha tem combustível, mas não tem fogo. Para resolver o problema, temos que parar de olhar para as folhas como lixo e começar a entender o que elas realmente são. Quando uma árvore se prepara para o inverno, ela é inteligente. Não joga fora nutrientes valiosos. Ela puxa toda a seiva, os açúcares e a força vital de volta para suas raízes e tronco para sobreviver ao frio. A folha que cai no chão é apenas a casca vazia, é a embalagem. Em termos biológicos, aquela folha marrom é quase 100% carbono. Carbono é energia. É o bloco de construção da vida. Mas por si só, o carbono é incrivelmente estável. Ele resiste à mudança. Pense em uma pilha de lenha na sua varanda. Aquela madeira é carbono, assim como suas folhas. Você pode empilhar aquela madeira perfeitamente. Pode regá-la. Pode rezar sobre ela. Mas a menos que você introduza uma chama, aquela madeira ficará lá por décadas. Pode apodrecer um pouco na base, mas nunca liberará sua energia. Sua pilha de folhas é exatamente a mesma coisa.
É uma pilha fria de combustível esperando por um fósforo. O fósforo em uma pilha de compostagem não é fogo, são bactérias. Existem bilhões de micróbios nativos do seu quintal que estão desesperados para comer essas folhas. Eles querem decompor esse carbono e transformá-lo em um rico humus negro, mas não conseguem fazer isso com uma dieta apenas de carbono. Imagine tentar construir uma casa, mas o único material que você tem é madeira serrada. Você não tem pregos, nem parafusos, nem concreto. Você tem uma montanha de madeira, mas não pode construir uma estrutura. As bactérias estão na mesma situação. Elas têm uma montanha de energia, as folhas, mas falta a proteína necessária para construir seus próprios corpos para que possam se multiplicar. Este é o bloqueio de carbono. Quando você amontoa folhas sozinhas, as bactérias comem um pouquinho, ficam sem proteína e morrem, ou entram em dormência. A população entra em colapso, o calor para, a pilha esfria. A maioria das pessoas tenta resolver isso revirando a pilha com mais frequência. Elas acham que misturar é a resposta, mas mexer uma panela com ingredientes vazios não faz uma refeição. Você não pode forçar mecanicamente uma reação biológica se a química estiver ausente. Você não precisa trabalhar mais pesado, não precisa de um forcado melhor. Você precisa quebrar o bloqueio. Precisa introduzir o elemento que falta e que permite que a população de bactérias exploda, consuma esse carbono e gere o calor que cozinha uma pilha de compostagem. Você tem o combustível. Agora precisa do acelerador. Portanto, se o carbono é a tora, o nitrogênio é o fogo. Para acordar sua pilha, você precisa reduzir a proporção de carbono para nitrogênio de 80 para 1, que é o que são as folhas secas, para cerca de 30 para 1. Esse é o ponto ideal biológico. É onde a explosão acontece. Agora você pode estar pensando, tudo bem, vou apenas polvilhar um pouco de fertilizante de gramado ou jogar borra de café ali. É aqui que a maioria das pessoas falha novamente. Se você jogar nitrogênio em pó seco ou borra de café em uma pilha de folhas secas, a gravidade assume o controle. As pequenas partículas filtram-se pelas folhas soltas e acabam no fundo da pilha. As folhas ficam no topo, secas e famintas. O nitrogênio fica no fundo, sem uso. Eles nunca se tocam. A reação nunca começa. Para fazer o fogo queimar, o nitrogênio tem que revestir o carbono. Ele precisa penetrar na pele da folha. Não usamos pó seco. Usamos um acelerador líquido. Este é o ingrediente secreto. É uma solução rica em nitrogênio que faz duas coisas ao mesmo tempo. Fornece a umidade que as folhas precisam desesperadamente e entrega a proteína diretamente às bactérias na superfície de cada folha. Aqui está a receita que uso há anos. É simples, barata e poderosa. Você precisa de um balde padrão de 20 litros. A fórmula caseira, se você tiver animais, pegue 2 pás de esterco de galinha ou esterco fresco de coelho. Coloque-as no balde. Encha o resto com água. Mexa vigorosamente com um pedaço de pau até que pareça um café escuro e lamacento. Este é o padrão ouro. Está cheio de nitrogênio e, mais importante, já está vivo com as bactérias intestinais do animal. É uma cultura de partida. Depois, há a fórmula suburbana. Se você compra suprimentos, se não tem animais, vá ao centro de jardinagem e compre um saco de farinha de sangue ou fertilizante de esterco de galinha peletizado. Estes são extremamente ricos em nitrogênio. Pegue 2 xícaras de farinha de sangue. Dissolva-as no seu balde de 20 litros com água. Mexa até que esteja totalmente suspenso. Este líquido é a sua faísca. É 100% orgânico, extremamente potente e é a única coisa que pode quebrar o bloqueio de carbono. Quando você despeja isso sobre as folhas trituradas, não está apenas regando-as. Está marinando o carbono no combustível que ele precisa para queimar. Você está criando um habitat. Antes de riscarmos o fósforo, temos que construir a lareira. Você tem seu combustível, as folhas. Tem seu acelerador, o nitrogênio líquido.
Mas se você apenas misturá-los em uma lona ou em uma garagem de concreto, estará lutando contra a natureza. Estará cortando a linha de suprimento. Primeiro, veja onde você vai construir isso. O local importa mais do que o recipiente. Você não precisa de uma composteira giratória chique ou de uma caixa de cedro perfeitamente construída. Você só precisa de um pedaço de terra nua. Isso é inegociável. Sua pilha de compostagem precisa de uma conexão com o solo abaixo dela. É uma porta de entrada. Quando a pilha esquenta, os organismos migram do solo para ajudar a processar o material. Quando a pilha esfria ou fica seca demais, eles recuam para a terra para sobreviver. Se você construir sobre concreto, quebra esse ciclo. Isola o sistema. Encontre um local na grama ou na terra de aproximadamente 1,2 metro por 1,2 metro. Esse é o seu palco. Agora, precisamos falar sobre as próprias folhas. Este é o passo que separa as pilhas bem-sucedidas dos mofos viscosos. Você deve triturar suas folhas. Eu sei que parece um trabalho extra. Sei que você só quer rastelar e terminar, mas precisa entender a engenharia de uma folha. Uma folha é projetada pela árvore para ser impermeável. Ela tem um revestimento ceroso por fora. Sua forma é projetada para repelir a chuva, agindo como uma telha para direcionar a água para a linha de gotejamento da árvore. Se você empilhar folhas inteiras, está essencialmente empilhando milhares de pequenas lonas impermeáveis umas sobre as outras. Quando você despeja água ou nosso acelerador líquido sobre folhas inteiras, ele não penetra. Ele escorre pelas laterais. O interior da pilha permanece seco como um osso, e o carbono permanece bloqueado. Temos que quebrar essa arquitetura. Passe o cortador de grama sobre as folhas. Faça isso 2 vezes se necessário. Você quer transformar essas folhas inteiras em confetes. Quando você tritura uma folha, 2 coisas acontecem. Primeiro, você destrói a estrutura impermeável. Transforma uma telha em uma esponja. Em vez de repelir o líquido, as bordas trituradas o absorvem. Isso é fundamental para absorver aquela solução de nitrogênio que acabamos de fazer. Segundo, você aumenta exponencialmente a área de superfície. Imagine um bloco de gelo. Demora uma eternidade para derreter. Agora, imagine esse mesmo bloco de gelo triturado em neve. Ele derrete instantaneamente. Ao triturar as folhas, você está criando milhões de bordas irregulares e veias abertas onde as bactérias podem entrar e se alimentar. Você está tornando a comida do tamanho de uma mordida para os micróbios. Não pule isso. Uma pilha de folhas inteiras ficará parada por 1 ano. Uma pilha de folhas trituradas, tratada corretamente, pode desaparecer em 1 mês. Pegue seu cortador, triture-as. Recolha-as no saco coletor. Agora estamos prontos para construir. Agora construímos o motor. Traga seus sacos de folhas trituradas e seu balde de acelerador líquido para o local que você escolheu. Este é o momento em que a química se torna biologia. Não estamos apenas amontoando coisas, estamos misturando uma reação. Quero que você pense nisso como montar uma lasanha. Vamos trabalhar em camadas. Comece esvaziando um saco daquelas folhas secas trituradas em seu pedaço de terra. Espalhe-as até ter uma base com cerca de 15 centímetros de profundidade. Elas parecerão fofas e leves. Esta é a sua primeira camada de combustível. Agora pegue seu balde de solução de nitrogênio. Mergulhe uma jarra menor ou um regador nele. Você não quer despejar todo o balde de 20 litros de uma vez. Salpique aquele líquido escuro e rico em nutrientes sobre a camada de folhas. Você deve mover a mão para frente e para trás, garantindo uma boa cobertura. Aqui está a parte mais importante, o passo que os manuais geralmente pulam. Você tem que sujar as mãos. Depois de despejar o líquido, alcance o fundo e revire as folhas. Misture-as. Você está tentando garantir que cada pedacinho de folha seja beijado por aquela solução de nitrogênio. Se encontrar bolsões secos, adicione um pouco mais de líquido. Se parecer muito seco,
Adicione um pouco de água comum da mangueira. Você está procurando por uma textura específica. Chamamos isso de teste da esponja. Pegue um punhado da mistura e aperte o máximo que puder em seu punho. Se a água escorrer e correr pelo seu pulso, está úmido demais. Você está afogando os micróbios. Adicione mais folhas secas. Se você abrir a mão e as folhas esfarelarem e caírem instantaneamente, está seco demais. As bactérias entrarão em dormência. Adicione mais líquido. O que você quer é que esse punhado mantenha sua forma quando você abrir os dedos, como uma bola de massa, e que apenas uma ou duas gotas de água apareçam entre os nós dos seus dedos quando você apertar. Esse é o ambiente perfeito. Esse é o equilíbrio onde o ar e a água coexistem. Assim que tiver essa primeira camada misturada e umedecida, repita o processo. Adicione mais 15 centímetros de folhas trituradas. Despeje o acelerador. Misture. Teste a umidade. Continue até usar todas as suas folhas. Você está visando uma pilha que tenha pelo menos 1 metro de largura e 1 metro de altura. Esse tamanho não é arbitrário. Uma pilha menor que 1 metro não consegue se isolar. O calor que estamos prestes a gerar escapará mais rápido do que pode se acumular. Mas uma pilha de 1 metro tem massa suficiente para prender o calor no núcleo, criando um ciclo de feedback térmico. Quando terminar, você não deve ter um tapete plano e pesado. Deve ter um monte fofo e úmido que se sustenta sozinho. Ele está respirando. Cubra-o com uma lona solta ou um pedaço de carpete velho para manter a chuva fora e o calor dentro. Mas não o vede bem. Ele precisa respirar. Você agora preparou o palco. Combinou carbono, nitrogênio, água e ar, nas proporções exatas que a vida exige. Agora você se afasta e deixa os micróbios trabalharem. Agora observamos o relógio. Se você construiu sua pilha corretamente, se triturou as folhas e atingiu esse equilíbrio de umidade, não precisa esperar meses para que algo aconteça. Você verá a reação começar quase imediatamente. Este é o ciclo de 18 dias. É uma queima rápida e quente. Nos primeiros 3 dias não faça absolutamente nada. Apenas deixe estar. Dentro daquela pilha, as bactérias estão acordando. Elas estão consumindo os açúcares fáceis e o nitrogênio que você forneceu. À medida que comem e se multiplicam, geram calor. Na manhã do 3º ou 4º dia, saia cedo enquanto o ar ainda está fresco. Puxe a lona. Você deve ver vapor subindo do centro da pilha. Se você colocar a mão no meio, tenha cuidado. Deve estar quente. Não apenas morno, mas quente, como um banho preparado um pouco quente demais. Idealmente, está atingindo entre 55 e 65 graus Celsius. Esse calor é o sinal. Significa que o sistema está vivo. Significa que você está matando sementes de ervas daninhas e patógenos. Significa que o carbono está derretendo. Mas no 5º dia, esse calor começará a diminuir. Isso não é porque o combustível acabou. É porque o fogo está sufocando. As bactérias usaram todo o oxigênio no centro da pilha. Se você a deixar em paz agora, ela se tornará anaeróbica, esfriará e começará a cheirar mal. Esta é a sua deixa para trabalhar. Você precisa revirar a pilha. Pegue seu forcado e mova a parte externa da pilha, as partes que estavam frias e secas, para o centro. Mova o material quente e fumegante do centro para fora. Você está efetivamente virando a pilha de dentro para fora. Ao revirar o material, você o está afofando, introduzindo oxigênio fresco na mistura. Regue-o levemente enquanto o vira. O calor expulsa a umidade, então você precisa repor o que evaporou. Faça o teste da esponja novamente. Mantenha-a como aquela esponja espremida. Dentro de 24 horas após revirar, a temperatura subirá novamente. O oxigênio fresco age como um fole em uma fogueira. Você repetirá esse processo a cada 2 dias ou mais. Revire, regue, cubra. Revire, regue,
cubra. Por volta do dia 10 ou 12, você notará uma mudança. O material não se parece mais com folhas trituradas. Começa a se tornar um marrom escuro e uniforme. O cheiro também muda. O odor pungente de amônia ou folhas molhadas desaparece, substituído por um aroma profundo e terroso. Cheira como o chão da floresta. No dia 18 ou 20, a pilha parará de esquentar. Não importa o quanto você a revire. Isso não é uma falha, é a linha de chegada. As bactérias termofílicas que amam o calor fizeram seu trabalho. Elas consumiram a energia fácil. Agora a pilha esfria e os vermes e fungos entram para terminar o processo de maturação. Você operou o motor com sucesso. Comprimiu 1 ano de decomposição em 3 semanas. O que resta para você após essas poucas semanas não é mais resíduo, é riqueza. Coloque a mão naquela pilha terminada. O material está frio agora. Está escuro, quase preto. Esfarela entre os dedos como migalhas de bolo de chocolate. Retém a umidade sem estar molhado. Isso é o que chamamos de ouro negro. É a coisa mais valiosa que você pode colocar em seu jardim. Quando você espalha isso em seus canteiros de vegetais, não está apenas adicionando enchimento. Está inoculando seu solo com vida. Está devolvendo toda aquela energia solar que as árvores colheram no verão passado, de volta à terra para alimentar os tomates, pimentões e verduras do próximo ano. É aqui que o verdadeiro retorno acontece. Não se trata apenas de se livrar das folhas. Trata-se de independência. Cada carrinho de mão de composto que você faz são 10 sacos de terra que você não precisa comprar na loja de ferragens. São 10 sacos de plástico que você não precisa jogar fora. É dinheiro que fica no seu bolso. Mas mais do que isso, é a paz de espírito que vem de saber exatamente o que está indo para a sua comida. Você sabe que não há produtos químicos ocultos, nem lodo, nem enchimentos. São apenas suas folhas, seu esforço e o processo da natureza. Você fechou o ciclo. Parou de olhar para sua propriedade como uma série de problemas a serem limpos e começou a vê-la como um sistema que se alimenta. Agora, não quero que você saia e tente compostar cada folha da sua propriedade neste fim de semana. É assim que você se esgota. É assim que isso se torna uma tarefa em vez de uma alegria. Comece pequeno. Apenas construa uma pilha. Encontre um canto. Corte uma seção do gramado. Misture um balde de acelerador. Comprometa-se apenas com esse ciclo de 18 dias. Veja-o esquentar. Veja-o fumegar em uma manhã fria. Revire-o e veja-o mudar. Assim que vir aquele vapor subindo pela primeira vez, assim que sentir aquele calor vindo de uma pilha de folhas mortas, você não precisará mais que eu o convença. Você entenderá o poder que tem em seu próprio quintal. Perceberá que não precisa comprar fertilidade. Você só precisa desbloqueá-la. As folhas estão caindo. O sistema está esperando. É hora de construir seu fogo. Se este guia mudou a maneira como você olha para as folhas de outono em seu quintal, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a história natural e os segredos de jardinagem que foram enterrados por tempo demais. Vamos cultivar o futuro juntos. O próximo tesouro da Terra será revelado em breve.